Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje traz um cast de estrelas aqui de primeira grandeza. Vamos começar pelo nosso eterno procurador, Lênin Streck, que só tem um grave defeito. É fã incondicional de Mauro Mendes. Isso na minha avaliação. Ele pode ser elogiado por outras pessoas. Modéstia às favas. Ele que é meu fã. Calma. Teu companheiro, autores dos mesmos livros, rezam a mesma cartilha. Hoje ele cita mais meus livros que eu os dele. Modéstia às favas. Até porque ele tem mais possibilidade de citar algum livro, é ele, né? Claro. Ele está nos holofotes, né? Todo o tempo. Não, mas eu lamento, eu prefiro que tu estejas aqui no programa do que acompanhado por ele, sinceramente. Modéstia às favas. Boa essa. Grande Lênin, o nosso reitor da Universidade Passo Fundo, José Carlos Carlos de Souza. Prazer tê-lo aqui, reitor. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui dividindo essa bancada contigo e com todos os convidados. Eu elogiei o seu cabelo, o senhor me disse, o governador também elogiou. É verdade. Vê? Eu e o governador pensamos... Que tinha um cabelo assim quando mais jovem. Eu e o governador pensamos da mesma forma, tá vendo? Mas prazer tê-lo aqui. Qual é a Muito obrigado. que os dois estão usando? Que dois? A minha é original. Eu não uso tinta. É o natural, né? O dia que precisar, vou usar. Não acajuou. O dia que precisar, vou usar. Acajuar. Luiz Coronel não se aquieta mesmo. Não, uma palavra era boa. Acajuar era boa. Luciano Pinto, nosso presidente da FAMURS, está se despedindo e tal, e está reservando espaço para aqui no Pampa Debates dar o prazer da sua presença aqui. E aqui nós, Pinto com Pinto, fazem zigue-zague, você sabe disso. Eu imagino, né? É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Tem que ver esses dois Pintos atuando em Paris. Não se falava de outra coisa na cidade. Qualificada, né, e poder te reencontrar aqui. E é um grande prazer, uma grande alegria. Maravilha. E ao seu lado, o nosso representante das Forças Armadas, o Luiz Coronel. Já tem um sobrenome que me carrega para isso. Ele ainda faz essa reafirmação, não que se fosse... Mas o general, um dos generais que mais polvorosa causou aqui no Rio Grande do Sul e que esteve no programa, aliás, ele começou a ter essa imagem de homem corajoso e de opinião, mesmo sendo general e comandante militar do Sul, é seu parente. Pois é. Quando eu vi o discurso dele, eu me lembrei do discurso Márcio Moreira Alves, e que o Alckmin ouviu no Congresso, e disse, tem coisas que são perigosas até a gente ouvir. General Mourão. General Mourão. Que muita gente pensa que ele é parente do Mourão Filho. Não, ele é Mourão. É filho do Hamilton Mourão pai, que era comandante aqui no Rio Grande do Sul. Sim. O pai dele era general. Mas o interessante é essa história que eu contei do Alckmin, que disse que era... Mas ele nasceu no Amazonas. Porque quando eu vi o discurso dele lá, eu disse, ou ele está muito poderoso ou vai ser transferido. Nosso eterno procurador-geral de Justiça trocou agora, assumiu Fabiano Dalazen, e agora ele vem mais constantemente ao programa. Está mais liberado, né, Marcelo Dornelles? É uma satisfação retornar aqui, Paulo Sérgio. Mesmo como procurador-geral, sempre vim assim que era possível, né? Talvez agora tenha um pouco mais de condições de frequentar aqui, com parceria tão qualificada aqui, esse humor tão fino que tem nesse teu programa. No Complexo Judiciário, onde inclui o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, qual é o seu nome mais representativo, que chega mais próximo dos seus ideais? O do Lênin não precisa perguntar. Pois é, eu nunca pensei sobre isso. No início, assim, eu tinha uma admiração pelo... Eu revelo. Bengalinha. No começo, acho que os primeiros 2 anos do... O meu é Rodrigo Janot. Do Rodrigo Janot. O meu é Rodrigo Janot. Nós tivemos uma parceria muito estreita, tivemos vários trabalhos em conjunto, mas eu te confesso que no segundo mandato dele, em relação ao Ministério Público Estadual,
ele agiu com uma certa prepotência que fez com que a gente se afastasse dele. Mas no primeiro momento seria... Claro, vendo as questões do que ele tem encaminhado ao Supremo em relação às grandes autoridades do país, não tem como não admirá-lo. Mas no tratamento em relação ao Ministério Público Estadual, que eu tinha uma relação muito estreita com ele, no segundo momento nós acabamos tendo um certo distanciamento preventivo da nossa parte. Mas ainda assim conta com a minha admiração. E o Celso de Mello, né, o decano também do Supremo. O Lênio, nós conversamos antes também. O Celso de Mello, eu gostava muito do Celso de Mello e do Marco Aurélio. Agora o Marco Aurélio pisou na bola comigo. Assim, né? Mas o Celso de Mello lembrou um fato do Celso de Mello que eu não lembrava mais, que também tirou ele do meu foco. Estava passeando no shopping e deu uma entrevista no celular gravado. Desmoralizou total. Imagina se o... O que ele disse? Falando sobre um caso que ia ser julgado 2 dias depois. O Celso Mello fez. E eu sempre elogiei ele por não falar fora dos autos. Pois ele não só falou fora dos autos, como falou fora do... Vê como a gente esquece, né? Falou para o mundo. A gente esquece. Uma gravação do celular. Mas é uma coisa, imagina alguém da Suprema Corte alemã ou de outro país... andando pelo shopping e de repente chega alguém com o celular e diz, ministro, o que acha desse assunto? Realmente... O Gilmar não falaria, né? Luiz Coronel, tenho certeza que não. Ele esperava uma coletiva. Ele esperaria uma coletiva. Olha, outro dia eu perguntei aqui por onde anda a jurista altamente conceituada do Brasil, chegou a ser ovacionada em dados momentos, chorou pra caramba. Por onde andou a Janaína Pascoal e o Hélio Bicudo? Por onde andam? Está internada, eu acho, não? Não soube mais. Não sei. Internada? Não sei, pelas coisas que diz. Olha aqui o que mandou. Eu fiz essa pergunta que ninguém sabia. Ninguém sabia onde é que andava. Aí manda o Odacir Berlese, que manda rua. Ele mora no Jacinto Gomes, dá o CEP e o CPF dele aqui, diz o seguinte: Janaína Pascoal e Hélio Bicudo estão nas Ilhas Caimã, gozando os bons momentos da vida com o depósito de milhares de dólares pagos pelos aficionados políticos beneficiados pela tal Lava Jato. Esta dupla de advogados não iam por idealismo e patriotismo agir gratuitamente. Agora que se danem os brasileiros e o Brasil. Qual é o nome dele? O Berlese. Berlese, cresceu. Mandou uma carta, o Berlese. Tem que perguntar para ele se isso não for verdade, qual é o preço. Quem? Se essa viagem não existir. Bom, ele está dizendo, Sim. Ele tem a responsabilidade do que diz. Eu também acho. Sim, mas mesmo que não seja verdadeiro, situação. mesmo que não seja exatamente assim como o Berlese está dizendo, o Berlese está fazendo uma metáfora. Claro que é uma metáfora. É uma metáfora, ele não está dizendo diretamente que estão A em metáfora Caimãs. ilumina, não cria confusões, doutor. Entendeu? A metáfora ilumina, não cria Mas confusão. deixa eu salvar o Berlese, estava bonito o texto dele. Nosso Não, mas não é, mas realmente eu inteligente. tenho curiosidade. Agora eles não entraram com nenhum E esse é o ponto. o pedido de impeachment, nada. Esse é o ponto. Antes, nos bastidores, nós conversávamos sobre o caso agora do Marco Aurélio. E até nós falávamos do Marum, que é um sujeito simpático e tal. Mas o Marum tem uma vantagem, que ele é coerente no erro. Sim. Mas tem gente que não consegue ser coerente nem no acerto e nem no erro. O Supremo Tribunal, no caso de Elcídio, errou. E agora, errou quando tirou o Aécio Neves formalmente, não podia tirar. E aí depois fez uma confusão e errou de novo ao colocar de volta, na medida em que essa volta não podia ser feita monocraticamente também. Então, essa sucessão de erros faz com que haja essas coisas dos erros e da sequência de erros em que não se consegue acertar nem sobre o passado, não consegue ser coerente nem no erro. Sabe o que o Marum me lembra? Às vezes. Sabe o que o Marum me lembra? O Marum estudou aqui no Colégio Militar de Porto Alegre, no bairro Rio de Janeiro. O Marum, a família dele, o pai dele está aí, nos assiste todos os dias e vai passar para ele. Eu gosto muito do Marum, mas como é que eu enxergo o Marum? Já que vamos transformar em figuração aqui as coisas. O Marum, como é que era a tropa de choque que vestia antigamente? Vermelho, né? Capacete vermelho, roupa vermelha, os caras iam para a rua, assustavam todo mundo. O Marum é isso. O Marum enxerga ele como chefe da tropa de choque. E o foi do Cunha agora é do Temer.
mas ele é comprometido com as suas convicções. E mais, ele ganhou, só para completar essa do Maru aí, que não dá para perder essa. Imagina o seguinte, todo mundo, o Eduardo Cunha tinha uma tropa de elite. Não era elite assim também, era assim uma tropa. Sim, uma tropa. Uma tropa. E todos abandonaram. E o último que estava lá foi o Maru. E o Maru, de último, se transformou em primeiro. Agora. Porta-voz. Porta-voz hoje, está por cima da carne seca. Foi no presídio visitar o. É isso. Cunha. Veja como os últimos serão os primeiros. Lá na época do Collor, ele teve a tropa de choque, né? Que era o Renan, era o Roberto Jefferson, e depois todos eles. Ele é uma espécie, né? Todos eles se deram bem, né? O nosso Guanaco aqui de Bagé ficou com o Collor até o fim. Ele não se bandiou. Foi. Com todas as ofertas que ele recebeu, o Guanaco, nosso Carlos Azambuja, de Bagé, foi prefeito de Bagé. Sim, mas não estava a linha de frente. Não, vou falar sobre o Maru, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo na praia, meu amigo de anos. Né? Eu fui lá no verão. Figura simpaticíssimo, enfim, né? E nós tínhamos um diálogo sobre isso, eu tive com ele, né? Sobre isso. Cátia, ele disse, olha, ele disse isso. Mas tive também para aqui no programa ele já viu. Ele disse, não, ele mantém a coerência dele. E, na verdade, assim, ele me desafiou e ele tem razão. Ele disse, Marcelo, diz quando é que eu apoiei alguma postura de algum deles. Eu nunca apoiei. Eu defendo o procedimento, defendo a regra do jogo, defendo o devido processo legal, que no caso do Cunha era muito isso, né? Então, eu disse, eu tenho eu nunca digo que ele está certo ou que ele está errado. Eu defendo a regra do jogo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora ele diz, com o Temer, ele diz, estas gravações foram forjadas, isso aí foi montado, isso aí, ele diz 500 mil vezes. Aí é mérito. 500 mil vezes ele disse isso. Mas aí, deixa eu para mim, essa gravação com o Temer também foi uma armação e a prova é ilícita. Nesse ponto, ok. Mas se fosse os Estados Unidos, pelo simples fato. Ele não retalha, né? Ele é um se fosse nos Estados Unidos, tudo, né? Se fosse nos Estados Unidos, pelo simples fato de receber aquilo que eles chamaram de criminoso, falastrão, de líder de quadrilha e tal, receber no Planalto, a altas horas, de forma camuflada, sem agenda, sem nada, isso nos Estados Unidos bastaria para o impeachment. Paulo Sérgio, boa tarde. Este Brasil não tem jeito, mesmo aproveitando o dia de hoje que as atenções estão todas dirigidas para o movimento contra as mudanças das reformas trabalhistas e previdenciárias, o governo federal assina decreto autorizando contratar empresas para cuidar da BR-290 Ponte do Guaíba. Só esqueceram que no mercado não tem profissionais disponíveis que saibam operar a Ponte do Guaíba. E os que têm são funcionários da Concepa. Solução para o problema: chama a Concepa e contrata por um ano. A Concepa pagava para explorar a rodovia, agora vai receber. E os nossos governantes têm capacidade de anunciar, baixar o valor dos pedágios. Depois não querem que se desconfie. Há anos o advogado da Concepa, e aí eu não vou entrar, nem sabia que o advogado era ele, tá? O Eduardo Cloeiro de Porto Alegre está dizendo isso. Mas, na verdade, Paulo, é muito estranho esse assunto da Concepa, hein? Pô, vem cá, estou sabendo que, desde que iniciou a concessão há 20 anos atrás, que tem que renovar a concessão. Aí não saiu o edital, O que houve com isso aí? Convenhamos. Paulo, eu queria colocar dos textos que mais me marcou ultimamente. Quando se ama o conflito não tem solução. Quando as pessoas se identificam com uma razão de conflito, as coisas estão cada vez mais difíceis. E é o que está acontecendo no Brasil. Essas radicalizações lá e cá não vão jogar faróis sobre nada. O país vai se desencontrando cada vez mais. Eu concordo com você. Porque está havendo uma paixão pelas suas próprias certezas. Certo. E isso aí é muito perigoso. Agora, em relação a isso... com esse propósito. Se ama o conflito... Em relação a essa questão aí da Concepa e da Freeway, realmente nos causa estranheza, realmente. Porque, sabendo que está vencendo o contrato, né, isso... Eu sou lá do litoral, tenho que utilizar que é a Freeway. E nós já sabíamos, né? Como é que pode? Qual é a explicação para isso? Não tem. Não tem, não? Não tem explicação. Não é razoável.
Não é razoável. Zero. Sabendo o tempo que leva um edital, o tempo que leva um edital. Eu acho que o reitor matou bem isso. Deixa para criar uma situação, né? Tu não quer resolver. Sim, aí quando cria a situação de fato, aí tem que se correr atrás da solução. Normalmente a solução não é legal, né? Não é pela licitação, não é pela publicação. Tem todo um rito, né? Caráter emergencial. Tu cria um caráter emergencial e as coisas vão andando. Isso é uma ficção, né? Porque já se sabe, é só emergencial quando surge a emergência, mas quando você constrói a emergência... Claro, ela não é verdade. E ele trabalha para isso, né? Trabalha-se para isso. É a crônica de uma emergência anunciada. Ora, faz 1 ano ou 2 que está se falando disso, e que já se poderia ter feito todas as licitações possíveis e imagináveis para resolver o problema. Aí deixa chegar no último dia para fazer aquilo que, de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada, né? Aí tem isso. Hoje está bom o programa. O Lênio é um jurista renomado. Li uma matéria dele sobre estado de exceção. Estado de exceção nós estamos vivendo hoje. Por isso, eu escrevi na semana passada 21 razões pelas quais nós vivemos um estado de exceção. O telespectador leu... Não é matéria, uma coluna. Uma coluna. Boa noite, bancada. Acredito que na China e outros países adeptos ao uso da bicicleta, onde o número é igual ao de veículos automotores. Sendo assim, se fez necessário ciclovias. Mas no Brasil, onde o número de motos e acidentes é muito maior em relação às bicicletas, por que dar privilégio aos ciclistas minoritários? Acho que ciclovias em Porto Alegre colocaram dinheiro fora. Já colocamos espaço. Por que não as motovias que seriam mais úteis e eficazes? O Marcelo de Cachoeira. Paulo, Danúbio Gonçalves, um homem que está bem no seu momento final, fez um monumento em frente ao mercado público, monumento à Revolução Farroupilha. Os moradores de rua começaram a fazer fogueira para se aquecer de noite. Estão caindo um por um daqueles lajotas, daquele monumento que talvez seja a última grande construção artística coletiva da cidade. Está desmoronando o monumento. Tem que urgentemente a prefeitura contratar artistas para fazer aqueles painéis que ficaram em cacos. O que não está degradado? O que não está degradado? Botar uma grade ali. Os caras faziam fogueira de noite e começaram a cair. Me responde, Luiz Coronel, o que não está degradado em Porto Alegre? Mas isso é muito... Fiquei muito triste. Porto Alegre está completamente degradado, em tudo. Eu fui o curador, fui o proponente daquele monumento. Eu senti, estava velho, carregando uma por uma daquelas lajes, ele empilhando, né? Agora desmoronando lá por causa de fogueira de noite. Mas nós não podemos pensar, Luiz Coronel, cercar um monumento. Ele tem que ficar à disposição do povo. Teria que ter talvez um cuidado eu digo assim, adequado, uma vigilância. Uma pequena grade que distanciasse para não deixar o pessoal fazer fogueira no pé. Mas nem que guarda. Na verdade, não se sabe... O museu tem um espaço para te olhar. O procurador-geral sabe dessa questão, como é difícil. Minha posição sobre isso é uma posição assim, bem conservadora. Assim, mas acho que ninguém, aí eu discordo de a grande parcela das pessoas que dizem assim que você não pode bulir com o cara que está na rua, que está tomando crack, fumando crack. Eu tenho uma outra tese, minha tese é de que não há um direito fundamental do sujeito se transformar num zumbi, porque o zumbizamento do ele, se fosse só uma automutilação, mas ele tem os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais são deletérios na sua família. As pessoas que têm cracólogos e tudo contam horrores dos efeitos deletérios que tem esse uso dessa praga maldita do crack. E tem um subproduto do crack que chama ZEP, não sei o quê, que dá tudo isso. E, então, isso é a mesma coisa das pessoas que acabam ali fazendo... Sim, mas o que se faz para conter isso? Absolutamente nada. Qual é a ação que tu vê em Porto Alegre para conter isso? Não se faz, mas deveria se fazer. Pois é, claro. Acho que sim. Uma ação comportamental do Estado, né? O Estado tem que estar presente. Algumas ações antipáticas... Deu uma solução inteligentíssima. Um distanciamento e observação. Durante 8 anos, aquele monumento, nunca ninguém pichou, nunca ninguém riscou. As pessoas iam lá tirar fotografias, os turistas. Agora os caras fazem fogueira para se aquecer de noite e começaram a cair as lajes.
as lajotas. Essa é uma situação bastante polêmica, toda ela, né? Mas ela entra, acho que o núcleo disso está na questão da droga, que as pessoas vão para a rua, não saem, aí tem iniciativas de toda essa natureza, sempre a criar problemas, né? Mas isso, veja só o que foi a desocupação ou a ocupação pela polícia da Cracolândia em São Paulo. Sim, por né? isso que então, o assunto fica mais polêmico. Fica muito mais polêmico, porque realmente é de uma alta complexidade. Se não faz, é porque não fez. Se faz, é porque é arbitrário. Então, é uma situação de nunca vai haver consenso em relação a isso. A sociedade toda aprova ações enérgicas, né, no combate à Cracolândia, às pessoas que estão nas ruas. A sociedade toda aplaude o combate às pichações. Mas, na verdade, Paulo Sérgio, o Estado foi se retirando desse meio. Permitiu que isso acontecesse. Hoje, talvez não se tenha como enfrentar esse problema que não seja com uma ação um pouquinho mais contundente. Não vai ser convidando apenas as pessoas a saírem de lá. Claro que não. Então, o Estado, na medida que ele se omitiu num determinado momento, ele vai ter que agora usar dos instrumentos disponíveis para poder avançar. Vamos ouvir um prefeito, presidente da FAMURS aqui, a respeito disso. A questão do poder público, ele tem um papel muito importante nesse processo. Agora, a sociedade como um todo, ela tem que participar ativamente, tem que contribuir. E muita gente não vê isso. O que há é uma cobrança muito forte, né, sobre o gestor. Tá bom, mas como é que o senhor quer que a sociedade contribua? Alguém diz para a sociedade o que ela tem que fazer? Eu entendo que... Vamos pegar o pichador, por exemplo. O que faz a sociedade com o pichador? Não, veja, aí tu começa uma discussão interna na família mesmo, que é a base. Isso não acontece. Né? Antigamente, eu tenho 53 anos de idade. Não, nós queremos a solução imediata. Não, exatamente, mas chega a sociedade... de conversa, nós queremos solução. O que nós queremos, a sociedade quer, é que as coisas não aconteçam da forma que está acontecendo hoje. Né? E aí, o que está sendo feito por parte da sociedade? Né? Participação efetiva das pessoas. Eu sei, mas aí é o seguinte, primeiro, essa questão dos pichadores não é a mesma coisa do crack, que isso é uma questão de saúde pública, e outra é uma questão de baderna pública. E são coisas diferentes, E também, eu tenho dúvidas, assim, respeitando opiniões contrárias, eu tenho dúvidas se a gente, numa sociedade complexa, se a gente pode, assim, exigir da responsabilidade das pessoas no seu cotidiano, porque trabalham, pagam seus impostos e elegem alguém. E pagam esse alguém? Sim, nós brincávamos sério na semana passada, agora na quarta-feira, quando se falava da despesa do Estado, e sempre tem essa questão, que estava aí o deputado Tiago, e eu contestava a ele, de que o Estado gasta 75% com salários e tal. Eu digo, mas esse é o Estado, isso não é um outsider. Então, quando as pessoas pagam tudo isso, elas têm direitos e não se pode exigir também. Também essa questão, a família é importante, mas mesmo assim isso não significa que a professora, ou o professor, ou o colégio não tenha o seu papel na imposição da disciplina. Então, aquilo que é algo voluntário não pode se transformar numa espécie de responsabilidade obrigatória da sociedade. Tem que ter energia. Da energia vem ordem e disciplina. Por exemplo, no Colégio Farroupilha, onde antigamente entrava o álcool, os pais faziam festa com álcool, os ex-alunos, os alunos, quando faziam o grêmio estudantil, se proibiu a entrada de álcool no Colégio Farroupilha. Está errado, não está certo. Todos aplaudiram isso. Todos aplaudiram. E por que essa ação não pode ser enérgica? Sabe por que não pode? Olha, o nosso amigo Jorge Luiz Guelzer diz aqui, na decisão correta sobre primas jurídico em relação ao senador Aécio, o procurador Janot deu entrevista arrogante e infeliz. Disse, para justificar sua equivocada posição, simplesmente que o Ministério Público é mais exigente. Ora, todos temos que respeitar a Constituição. Está aí, foi enérgico, exigente, querendo botar ladrão na cadeia, querendo afastar ladrão e dá no que deu. Está aí, agora recebe críticas como esta. Nós queremos homens como Janot, é isso que nós queremos. Conselho Regional, fica me olhando, daqui a pouco tu fala. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância. Meu reitor, Carlos de Souza. Colocação.
Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora, já falando nisso, vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em Foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. 2 assuntos aí, um protagonizado pelo Conselho de Veterinário e outro pelo SENGE. Importante. Muito importante. bem isso aí. Não há como pensarmos na ciência que trata da vida, que vida animal, do próprio homem. Também, nós precisamos ter cuidados. Né? A própria engenharia, não tem como fazer um curso de engenharia à distância. Mas lamentavelmente tem. Absurdo. Educação física à distância já tem. Daqui a pouco vai ter natação oral. O Ministério da Educação acabou aprovando uma série de possibilidades de cursos à distância. Ora, isto vem na onda de que estamos oferecendo a facilidade. Nós estamos precarizando, na verdade, o ensino cada vez mais. Havia um reitor, todas as ciências. Havia um reitor, havia um outdoor prometendo aí curso de direito, dando o preço da prestação mensal, R$50 mensais. Isso é baratilho, isso é liquidação. Isso na educação. Nós não vamos ensinar desse modo, de forma alguma. E aí, de forma alguma. Quando a gente está falando. Saiu uma portaria do Ministério. Desculpe, doutor Nélio. Saiu uma portaria agora recentemente do Ministério da Educação incentivando a ampliação dos cursos à distância. Quer dizer, não reconhece a dificuldade dos cursos presenciais, que hoje nós temos vagas ociosas. Entretanto, oferece uma facilidade que não vai cumprir. Tem a ideologia do mercado, doutor. O resultado que se espera. Nós não vamos construir uma nação melhor pela via do EAD, do ensino à distância. Nós temos que voltar ao velho sistema tradicional, Marcelo, com maior comprometimento. Uma das coisas que precarizou a aplicação do direito, das várias coisas que se pode falar, hoje você não tem previsibilidade. Você corre sozinho e chega em segundo lugar. Você vai a juízo, nunca sabe como vão decidir. Estou certo ou estou errado? Tá certo. No crime, no civil, em qualquer área, você entra em juízo, você não tem a mínima... Você pode ter uma súmula a seu favor. Pode estar escrito assim, é proibido... Estou dando um exemplo metafórico. É proibido ir ao supermercado nos sábados, à tarde, às 3 da tarde. Está escrito, sábado, 3 da tarde, não pode ir. Aí o cara disse assim, bem, onde está escrito 3 da tarde, não se pode ler 3 da tarde. Porque aí como é? Porque nós precarizamos, todas as questões complexas têm uma resposta simples e sempre errada. Começa por essa questão do ensino que precarizou, abandonamos a educação e ao mesmo tempo berramos. Isso é que nem as ferrovias. Precisamos de ferrovia, mas ninguém deita o primeiro dormente. Sempre os políticos erram assim, ferrovias. Eu digo, cadê o primeiro dormente? Eu não encontro os dormentes. E quando deita, não passa trem. Quando deita, não passa trem. Estão ociosos. A questão do ensino à distância, né? As escolas, que o Ministério Público tem uma escola, uma faculdade hoje, elas tinham em todos os estados as faculdades. As faculdades não, as escolas preparatórias a concurso. Elas fecharam todinhas, exceção do Rio Grande do Sul. Por causa que começaram a entrar de São Paulo os cursos à distância. Baratíssimo, assim, baratíssimo. Olha que o procurador-geral está contando. Nomes de bastante de peso nacional, baratíssimo. Esclarece Quebrou melhor. no Brasil inteiro as escolas que eram escolas tinha qualidade, ensino. Tinha um comprometimento com o ensino da ciência jurídica. Sobrou só o Rio Grande do Sul porque fez a faculdade. Como é que se inscreve no Instituto do Direito Público? Como é que se faz a inscrição? Que, aliás, é um instituto do Direito Público. Muito bom.
Como é que se faz? Como é que se escreve no Instituto? Eu já te digo como é que é, eu sei como é que é. Você deve ser professor lá. Não sou. Não. Já fui convidado várias vezes, mas eu não tenho tempo eu não dou aula. Gilmar Mendes. Ele só tem mestrado e eu só dou aula no doutorado, tá entendendo? Então eu tenho um padrão que eu não consegui encaixar com ele. Mas a modéstia as falas. Só para... Já te respondo, não querendo ser o intérprete do Marcelo, que o Marcelo, procurador-geral, está contando, assim, nós fomos invadidos, uma espécie de imperialismo dos cursos à distância que acabaram com quase todo o Brasil. Só o Rio Grande do Sul resistiu bravamente, porque isso se espalhou pelo Brasil lá fora. Transformaram a antiga especialização. Eu sou do tempo. Eu, em 1982, eu fiz a minha primeira especialização em História Política na América Latina. E era tão pesada a especialização como um mestrado. Hoje, simplesmente se usa uma brecha na lei, se faz um cursinho de preparação para ser X, Y, para ser garçom ou qualquer coisa, e dá-se o título de especialista no final. Boa noite, Paulo Sérgio. A notícia agora é que o Fernandinho Beiramar e outros bandidos estão pleiteando serem julgados pelo STF. Armando Machado. Viu? É um gozador, né? Tá bom. Hein? Boa noite, Paulo Sérgio. Aos poucos, o grupo do Temer, alguns ministros do STF, usam maneiras de burlar a lei, começam a tirar do ar a Lava Jato. Era pretensão antiga, agora estão tirando, realmente. Essa senhora que assume aí é o grande enigma nesse momento. Não, é uma grande, é uma senhora preparada. Sim, o que ela falou, transmitiu paz. Ela foi indicada pelos Gilmar Mendes, é espetacular, é extraordinário. Ela aliás, o jantar, não agendado do presidente da República, Gilmar Mendes. Foi terrível. O ministro Padilha e o ministro Wellington Moreira Franco foi justamente para decidir quem seria a procuradora. O Wellington Moreira... Geral. A entrevista dela não me deixou assim convicto que ela não tem esse tendencionalismo. Eu quero dizer, o Marcelo pode, como membro do Ministério Público ativo e nos vários sentidos da palavra, sabe muito bem, a procuradora Dodge, ela tem posições duríssimas em relação à questão do combate à criminalidade, sempre tem, ela é da ala mais dura do Ministério Público lá. Então, há muita coisa que está se falando e que eu acho que ela vai ser... A prática que vai responder. Sim, e ela vai ser dura nas coisas. Vamos ouvir, então, o Marcelo. Essa a minha fala concorda com o Lênin e com o Coronel. Eu acho que em virtude, claro, de toda essa discussão nacional e esse jantar, não sei quem disse que se tratou disso nesse jantar, né? Quem disse? Não. Mas, enfim, é uma procuradora com todos os requisitos, com toda uma história. E o que você tem que perceber é o seguinte, né? Fala aqui o ex-procurador-geral, né? A responsabilidade do cargo e de tua aceitação, ela não pode ter esse tipo de conluio, ela nunca teve nem terá. Né? E isso cai no primeiro dia, e a classe te derruba, os teus colegiados te derrubam. Entendeu? Então não vai haver esse comprometimento dela. O engavetador nunca foi derrubado. Nenhum tipo de situação. Mas era outro tempo, era outro momento. Era outro tempo. Hoje trabalha com transparência direta, trabalha com uma democratização na classe diferenciada. Então, jamais ela... Eu acho assim, que pela história... e pela história que ela tem, né? Ela jamais aceitaria chegar numa função dessa por subterfúgios. Né? Então, acho que a prática vai demonstrar em seguida. Né? Talvez ela tenha uma postura diferente, porque aí é de cada um. Cada pessoa tem uma forma de lidar. Ela vai ter diferente, Marcelo, e boa, é a questão da discrição. Eu acho que começa... E a amizade dela com o Gilmar Mendes que o Janot não tinha, né? Não, mas no porque a imprensa se cala na delação do Joesley. No passado, o Janot era que a assim, Dilma e o Lula tinham contas no exterior. A imprensa não se cala, fala toda hora. Já está sendo investigada aí a conta deles no exterior. Eu estou imaginando um acórdão.
e só uma intervenção nos salva desta máfia. O Marcelo Portes de Canoas está falando aqui. Paulo Sérgio pede a Luiz Coronel para contar um caos da turma da música gaúcha, festivais, cantores ou outros poetas. Um baita abraço a todos da bancada. André de Esteio. Conta uma descontrair. Eu me lembro que eu fui a um festival em Rivera e o Leopoldo ia cantar uma música do Jerônimo e minha. E começou o laçador, tira o laço. E olhou para o músico e disse, Barbudinho, me ajuda, que era o milongueiro. E o milongueiro dele solar a milonga, né? E aí veio o castilhano cheio de brilhantina e disse assim, que lástima, tan bela voz, pero se olvidou del texto. Que maravilha. Olha aqui, Luciano Pinto, meu presidente da FAMURS. Em um ano vamos estar com a mesma situação em relação ao freeway, sem licitação. Carmen de Osório, mas ela está se referindo a quê, será? A mesma situação? Porque essa é a própria situação. É a continuação da mesma. Exatamente. É. Sim. Não vai ter, lá na frente não vai ter licitação. Porque é por um ano, né? Então ano. passa esse ano e vão fazer de novo. É isso que ela quer dizer, eu acho. Procurador Dornelles, queira, por gentileza, explicar sua afirmativa. O Judiciário Gaúcho foi compelido a aceitar o auxílio moradia. O Nestor está perguntando aqui, qual será o Nestor, hein? Aonde que eu disse isso? Hein? Nem vou dizer qual é o Nestor. Que não é o Nestor Heinz. Não preciso fugir do tema, mas eu nunca disse isso. Mas, enfim, o auxílio moradia no Rio Grande do Sul decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Talvez tenha sido isso. Decorre de uma decisão, não só aqui, como em todo o Brasil, decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Que é do ministro Fux. Foi compelido a aceitar, então. Não, mas é uma determinação. Foi obrigado a aceitar. Não deixa de ser. Compelido a ser obrigado. Não deixa de ser verdade. É uma decisão judicial, assim como outras, né? É um direito bom de obedecer, né? Assim, ó. Um direito bom de obedecer. É assim. Tem o sentido da realidade disso. Você tem o Judiciário, você tem o Ministério Público. E eu posso dizer isso porque eu não recebo, portanto eu posso falar de fora. Você tem uma decisão do ministro do Supremo que diz que é possível receber. Você acha que o presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça resiste à associação que vai lá e diz assim, o ministro Supremo diz que pode e o país está pagando, é legal, não vou importar as razões, mas é uma possibilidade jurídica. Você acha que alguém vai resistir? Claro que não, é corporativo. Não, mas é o sentido da realidade. Julho é um mês importante para o Unicred. É o mês de comemorar o cooperativismo, o movimento que nasceu da união de pessoas com os mesmos valores e com o mesmo desejo de realizar. A Unicred tem orgulho em fazer parte dessa rede de colaboração e de contribuir. E contribui todos os dias para que o cooperativismo fique cada vez mais forte, transformando sonhos em realidade. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, além, é claro, de ser o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e um dos mais notáveis oncologistas do planeta. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Estamos falando aqui o Carlos Chagas. Quem é o advogado da Concep, hein? Acho que é filho de um ministro aí da República. Alguém sabe quem é advogado da Concepa?
Não sabe? Se soubesse, tu ia dizer mesmo. Eu não sei quem é o advogado. E se soubesse, não ia dizer. Se eu for buscar o dinheiro dos estados em situação de emergência Exatamente. em Brasília, 30 milhões veio com dinheiro. Essa semana... O senhor esteve com quem na Brasília? Ministro Padilha. O ministro Padilha. Ministro Padilha. Bom, essa semana, uma reunião na Casa Civil, né, com o ministro Padilha, nós tínhamos lá uma possibilidade de garantir esses 30 milhões aos municípios que estão em situação de emergência aqui no estado do Rio Grande do Sul. E foi uma reunião produtiva, de maneira que o Ministério da Integração, né, agora está pronto para liberar os recursos, dependendo, evidentemente, de cada município fazer o seu plano de trabalho. Né? O Ministério também do Desenvolvimento Social terá também 10 milhões, então totalizando 40 milhões aos municípios que estejam em situação de emergência. E conseguimos garantir também, junto ao próprio governo do Estado, apesar de estar um atraso aí, em torno de 400 milhões na área da saúde, mas tinha um recurso que não havia sido pago a alguns municípios em relação ao que estava no CADIM, e era na ordem de 22 milhões, e que o governador, então, já repassou a esses municípios. Né? Então, o somatório aí de 62 milhões no momento de dificuldade. Dá para respirar. Uma crise, poder respirar e enfrentar esse momento difícil, né? Principalmente esses que estão em situação de emergência. Agora, o senhor viu que hoje uma das mais tradicionais universidades do país de medicina, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriu para as cotas na medicina, que ela não aceitava. Das 250 vagas anuais, 25 ficarão por conta das cotas. Esse é o programa que vem sendo ampliado, né, nas federais. E como é que eles conseguiram segurar isso aí, mesmo sendo federal? A Universidade aqui do Rio Grande do Sul também segurou até, acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás, não liberava as questões das cotas. Hoje entrou no programa, né? É uma proposta do governo federal de inserção... Isso é a lei de 2009. De inserção de algumas categorias minoritárias que não tinham acesso, na ótica deles, ao ensino superior. Agora, eu não sou contra, agora cotas raciais, aí fala preto, pardo e índio. Mas índio é cor? É um absurdo, tem que ser as cotas, tem que ser de pobreza, e não... já é racista falar em cotas por cor. Acho de um racismo extremado que eles fizeram isso. Mas eles que criam o racismo. Para falar do Supremo... E botam o racismo na lei. Eu vou trazer a realidade de Passo Fundo. Passo Fundo, uma cidade que tem perto de 200 mil habitantes, tem 3 faculdades de medicina. Tem a Universidade de Passo Fundo, mais tradicional, 40 anos de funcionamento. Tem uma federal. Tem agora uma federal e uma outra privada, a IMED e da Fronteira Sul. A Fronteira Sul já iniciou lá com cotas, só que não preencheu as vagas. Então, esta é a realidade que se continua forçando. Nós temos, por exemplo, na nossa instituição, vagas de ProUni, que o governo aporta os recursos, nós não conseguimos preencher. Então, quando se fala, Paulo Sérgio, da questão da pobreza, da dificuldade das pessoas buscarem o ensino. Mas é que a cota racial, ela não é por renda. Não, mas eu entendo, mas veja, nem mesmo por renda nós não estamos conseguindo. Nós precisamos pensar de forma diferente essa começa uma formação depauperada, como é a formação brasileira. Nós podíamos ter nascido num berço não aquinhoado, nascemos num berço melhor um pouco, mas imagina se a gente fosse uma pessoa dessas que nasce como milhões nascem aí em cinturões e bolsões de miséria, em palafita, como tem no Brasil. São 30 milhões de miseráveis. Mas olha Qual é o destino dessa gente? Mas tem um outro Já equívoco. nasce sem luz? Tem outro equívoco nessa proposta, que é o seguinte: o que determina o ingresso dessas pessoas é a nota do Enem. Significa dizer que o Rio Grande do Sul, por exemplo, recebe um aluno que vem lá do Nordeste. Sim. Porque ele passou numa instituição aqui do Rio Grande do Sul. Mas que ele não tem como sobreviver. Exatamente, ele não tem como sobreviver. Ele não preenche a vaga. Então veja o equívoco da proposta como ela está posta. Eu quero Nós precisamos revisar isso. Piorar a situação da discussão e vou trazer uma decisão do Supremo recentemente, estamos falando do Supremo, e só 2 ministros votaram contra, que foi o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Só podia ser a dupla, né? E Alexandre de Moraes. O que acontece? A lei de 2009,
esse interessa para o Procurador-Geral. 20% de cotas raciais nos concursos públicos. 1, 2, 3, 4, uma cota. 5, 6, 7, 8, uma cota. Até aí tudo bem. O que acontece? Uma cota racista. O que o Supremo fez? Muito sério isso. O Supremo, a revelia da própria Constituição, espichou esse conceito, por voto do ministro Barroso, que foi seguido pela maioria, dizendo que a promoção já não se faz mais nem por antiguidade, nem por merecimento. Também se faz por cotas. Ou seja, nós conseguimos ir tão longe, e vocês não sabiam, essa é uma questão seríssima, e o Supremo Tribunal fez uma decisão, ninguém deu muita bola e passou. O ministro Barroso fez um discurso vibrante, etc. Foi chamada a atenção pelos outros 2 ministros que não seguiram isso, dizendo do perigo, no sentido de que você não pode fazer com que a promoção abra mão do mérito. Eu admito, e vamos admitir, e está na lei, e também acho que está correto nesse sentido, você dizer que 20% dos concursos públicos, não quero discutir isso agora, 20% seja por cotas. Mas não vai me dizer que no momento seguinte, já que você entrou, você vai ser beneficiado duplamente de novo. Na verdade, é triplamente, porque se vem na universidade, no concurso e na promoção, né? Porque, na verdade, isso que o Paulo Sérgio está dizendo, uma boa perspectiva liberal sobre isso seria a seguinte, que é que, no fundo, o que o Zé Carlos está dizendo. Pegando uma tese de John Rawls, você que mencionou ciência política, você teria que fazer com que quando nós nascemos, nós temos uma raia de saída. Um cara que nasce em berço de ouro, como disse, ele sai 10 quilômetros na sua frente. Sim. Então, lá, você nunca mais pega ele. Quando nós estipulamos as cotas, lá no 50º quilômetro a gente quer fazer a cota, só que ele não tem mais fôlego. Sabe de onde deveria vir a cota? Na arrancada. Na arrancada. Na arrancada. Porque para ele ter chance de poder lá adiante alcançar o Marcelo. Então aí eu quero fazer uma homenagem ao Colégio Farroupilha. Colégio Farroupilha, que é uma instituição com nível para classe AB, tem uma instituição filantrópica aqui dentro do CPUR, banca ali 300 alunos, com os mesmos professores de Farroupilha, e os mais bem dotados de nota ganham ensino médio lá no Colégio Farroupilha. Estes são imediatamente, vão para lá com bolsa de estudo integral por conta do colégio, não por conta de ninguém. Eu tenho um amigo, professor de física, caminha comigo do Parque da Redenção, e ele disse que o problema de física, ele não é educação física. Física. E ele chega e diz que os alunos que entram por cota, nível de desistência. Eles não têm conhecimento para acompanhar o curso. Teria que haver tem que ser na arrancada, então. Teria que haver uma preparação para, quando ganharem a cota, vão serem preparados para começar a cursar o... Seria mais justo. Isso é muito importante. De competição, né? Para o telespectador pegar, imagina a metáfora, quando você nasce e faz uma raia, em que todo mundo está com o pezinho ali, e você que tem seu pai pobre, ou negro, etc., e negro pobre, por exemplo, você sai correndo 10 quilômetros atrás, você nunca vai pegá-lo. Agora, se você então não dá um empurrão para o cara de saída, e fazer com que ele possa correr junto, não adianta fazer. Que nós temos que corrigir esse passado. Depois, você não nós temos que corrigir esse passado criminoso que nós temos do escravagismo no Brasil. Nós temos que corrigir. Claro. Mas temos que corrigir outros problemas também, com o índio. Mas aí tem que corrigir não fomentando o racismo, e sim fomentando a pobreza. Onde, obviamente, as pessoas de cor, elas representam um muito maior número na questão da pobreza. Concorda então, que às vezes o ministro Gilmar Mendes acerta? Deixa eu comentar isso. Nessa aqui, ele acertou. Junto com o Alexandre. Quando entrou em vigência essa lei em 2009, eu, lá na nossa Unicinos, né, na época da professora lá também, eu levei o assunto à Faculdade de Direito. Conversar com os alunos em tese sobre o que achava, o que não achava. Aí a maioria, não pode.
Aí eu disse assim, bom, vamos olhar para nós aqui. Nós estamos numa sala com 70 alunos. Quantos negros tem aqui? Não tinha nenhum. Quantos pobres tem aqui? Não tinha nenhum. Aí tu olhava, vamos na sala ao lado. Então, eu acho assim, alguma coisa tem que ser, talvez não seja a melhor forma, mas no Ministério Público, onde eu presidi a associação, fui procurador-geral, nós temos 2 negros entre 700. Então, eu acho assim, que o caminho na medicina, o caminho da área jurídica, ele tem ido para uma elitização. E isso é péssimo, né? É péssima a elitização, tanto na medicina, em qualquer lugar. Mas, então, tu tem que criar alguns mecanismos. Talvez não seja este o melhor, mas que tem que criar algum mecanismo, tem. Eu concordo claramente com o Lênio que tem que ser mais atrás. Porque não adianta, depois tu não recupera mais. Tu não vai concorrer com alguém que teve toda a formação, a própria interação com os pais, interação com os pais e curso de inglês, curso disso, o lugar onde convive, né? Onde ele raciocina, onde se relaciona. Então isso tudo acaba influenciando na formação. Claro que ele não alcança. Meus 2 filhos estão na universidade agora, os 2. Temos que pagar e esse comentário que os alunos que vêm do ProUni, eles têm dificuldade sim. Eles se sentem excluídos até para se relacionar com os outros. Porque eles não vêm da mesma área social, da mesma condição social. Eles se encolhem, se relacionam entre eles, eles acabam se auto-excluindo. É muito difícil. Só que tem que encontrar uma solução, sim, para que haja. Acho que tem que ser mais atrás. Aí está o problema em quem tem uma condição melhor, que acaba excluindo os outros. É esse, não vamos esconder também, tapar o sol com a peneira, que isso existe. Aí, então, quem tem condição melhor, exclui os que têm uma condição pior. É isso aí. Paulo, essa questão da dívida social, não se pode perder nunca a perspectiva que quando se fez a abolição da escravatura, se largou o escravo que tinha uma formação agrícola, estrada fora. Eles ficaram no Parque da Redenção esperando que alguém fosse buscá-lo para fazer uma xanga. Eles ficaram nos morros do Rio esperando que alguém fosse buscá-lo por uma xanga. Quer dizer, não houve um projeto de aproveitamento da experiência agrícola que tinha o escravo. Ao passo que as comunidades italianas, alemãs, essas estavam dentro da ideologia do branqueamento, que era o que dominava na história do Brasil. Ofereceram um branqueamento. O branqueamento era oferecer uma colônia, enxada, pregos, uma determinada área para essas famílias que passaram muito trabalho, que foram heróicas na superação dos problemas, mas de alguma forma havia um pensamento nacional de acolhimento, ao passo que o escravo que foi liberto foram apenas uma libertação formal. E ainda deram um código penal. E ainda fizeram um código penal. Ao invés de políticas públicas, um código penal em 1890. Sabe qual é o sonho do escravo que saiu pela estrada? Conseguir um sapato. O sapato era tudo que o escravo podia sonhar. Eu ainda esse fim de semana assisti um filme daquelas 3 senhoras de cor que trabalhavam na NASA. Sim, como era. Maravilha, de cor não é bom dizer. Não, de cor é porque eu não gosto de negro. Pelé uma vez perguntou não, eu não gosto de dizer isso. Né? Bom, eu não gosto, fórum íntimo, não gosto de falar. Então, esse filme é espetacular. Elas venceram pela competência, enfrentando, tem que sair e se deslocar 800 metros para ir num banheiro. É mesmo, né? Maravilha. Para ir num banheiro. É da NASA aqui esse filme, né? É o filme da NASA. E é um filme real, não é uma ficção. Não é uma ficção, é um filme real. Tem que assistir esse filme, eu não me lembro o nome do filme agora. Paulo, vamos colocar no Brasil 3 brasileiros pretos: Pelé, Machado de Assis e o Aleijadinho. 3 grandes nomes que se realçam sobre toda a história do Brasil. Só é um ponto em partida para pensar que a situação do negro é ruim, porque historicamente é ruim. Claro. Não que ele não tenha capacidade de ter o maior talento, o maior brilho Aí é que está. Se tivesse oportunidade, seria outra coisa. Olá, bancada querida. Vocês, como eu, estão tristes. Também não aguento mais as notícias de prisões. Sei que é preciso. Defendo, mas é triste. Só tem uma coisa. Tem que pegar o Lula. Não quero que furem a fila. A Carla está dizendo aqui. Nós vamos agora ao nosso ponto final com o Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas.
Boa noite, concordo com os debatedores. Temos uma sociedade pacata que não cobra dos homens públicos. Adalberto Cardoso. Seu ponto final, reitor José Carlos Carlos de Souza. Quero, Paulo Sérgio, aproveitar essa oportunidade de trazer aqui uma agenda positiva. Hoje pela manhã estivemos no Palácio Piratini, junto com o governador Sartori e o secretário Márcio Biocchi, da Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, para o lançamento de editais de polos tecnológicos e parques científicos e tecnológicos. Nova oportunidade das instituições de ensino superior concorrer a esses editais, que vem fazendo um trabalho excepcional na economia do Rio Grande do Sul. O Parque Científico de Passo Fundo, inaugurado em 2013, apenas com esse pouco tempo de funcionamento, primeiro módulo em 2013, 2 módulos no ano passado, gerou 190 empregos agora num cenário de milhões e milhões de desempregados. O que dá para a gente afirmar que a tecnologia, sem dúvida nenhuma, pode reverter esse quadro de dificuldades do nosso Estado. Nós apostamos nessa proposta. Esse seria o meu ponto final. O senhor vai levar aqui, foi tão bom a sua participação, vou levar Getão hoje no programa. Coisa boa. Zezé, os minhões lá da Zezé. O Blanco está sempre se achando, devem dar mais chances a ex-escravos. Pura bobagem. Diz aqui o nosso telespectador, o Lênio nasceu no fim do mundo não, pô. Cachoeira não é o fim do mundo. Ele nasceu lá em Agudo, no distrito de Cachoeira. O Lênio nasceu no fim do pai borracheiro, e olha onde ele foi parar. Nasceu sem fortuna e correu sozinho, nunca precisou de cotas. Seu ponto final. Mas eu não faço essa de self-made man. Isso é uma outra discussão. Eu só queria pegar o gancho da moça, como é o nome da moça que falou do Lula antes, contar um episódio rapidinho. Estava na Polícia Federal outro dia pegando meu passaporte e sempre aparece uma espécie assim de nécio contemporâneo ou o pequeno idiota assim que fala alto no meio de um monte de gente e constrange. Ele estava ali fingindo intimidade com o policial. Vamos jogar no fim de semana, aquele negócio assim, fazendo intimidade para Malta, para Choldra que estava ali, a fila, demorando um tempo. Aí no final ele disse, então tá, nós encontramos no sábado para cervejinha. O policial já num constrangimento bárbaro, ali atrás do... Ele nem é da investigação, o cara entrega passaporte. Aí ele diz no final assim, olha para os lados assim, e não esquece de prender o Lula. Esse tipo de moralismo assim, como essa moça acabou de fazer aqui, você tem que ser mais inteligente que essas coisas. Você escreve e-mail, perdeu tempo, faça uma coisa mais proveitosa. Muito obrigado. Seu Geton. Meu Getão, muito obrigado. O senhor mereceu. Muito obrigado. Não sei se vão chegar, eu estou pegando agora de trás para diante, porque as pessoas escrevem depois, acabam não lendo, e o assunto vai ficando para trás. Não sei se vou chegar, aos 14 anos passava fome, me formei em física e aos 41 anos representei o Brasil em Congresso Sul-Americano. Presidente famoso, Luciano Pinto. Quem disse isso? Tem que dar o nome da pessoa. Mas não deu. não eu digo que tem que dar. Só para elevá-lo. Sim, mas não deu o nome. Também outra, como disse o reitor, uma pauta positiva. Nós estamos aí na quarta-feira assinando convênio com a Fundação Getúlio Vargas para que os municípios possam buscar os recursos que é cobrada maior de parte do governo federal. E também com a RS Prev, essa fundação que o Estado criou e que é importante para os fundos de previdência dos municípios para que não chegue à situação que está hoje o IP. Por outro lado, já que estou aqui ao lado do Coronel, e essa cultura fantástica, dizer que o secretário de Cultura, meu grande amigo Vitor Hugo, foi meu colega na Assembleia Legislativa, vai estar juntamente com a FAMURS e o governador Sartori, na terça-feira, assinando aí um edital no valor de 2,5 milhões os municípios, um recurso direto para os fundos municipais de cultura. Projetos, que poderá ser cota de 50 e 100 mil reais. Algo importante. Zezé, doutor Luciano Pinto, para o senhor tomar o seu whiskyzinho hoje, com aquele whisky, 21 anos. Luiz Coronel, seu ponto final. Meu ponto final é breve. Em primeiro lugar, a honra de estar perto, na mesma mesa com o reitor, que me reporta a Jornada de Cultura de Passo Fundo nos momentos acesos, de incentivo à leitura, sem o qual não haverá cultura consistente nesse país.
E parabéns, o senhor é palestrante em Portugal. Hein? O meu pedido ao senhor prefeito, que tome zelo aquele monumento maravilhoso de Danúbio Gonçalves, o grande culto à Revolução Farroupilha, monumento mais belo feito nos últimos anos, que está sendo depedrado no centro da cidade. Não sei o que tu vai dizer em Portugal, tu vai dar uma palestra conversando sobre turismo Brasil e Portugal, no dia 8 de julho. Parabéns, Luiz Coronel. Falar sobre as cidades gaúchas. Ah, maravilha. Tu vai levar aqui não teu vai jeitão, ganhar, Luiz Coronel? Não vai. Falou tão bem, não vai ganhar lá. Olha aqui, vou levar um certinho professor de MTP, que dizia: faculdade da cultura, a inteligência nata. Ouvindo o coronel e os demais, eu acabo concordando com o que ele nos dizia. Bartolomé Mairesse. Claro, curso superior não encurta a orelha. De ninguém. Eu reitero esse assunto das cotas. Pouco antes de sair ainda de Procurador-Geral, eu encaminhei o projeto de lei para o órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público para colocar nos concursos de promotor de justiça as cotas dos servidores também. Eu não sei ainda se é a melhor solução, mas eu vejo assim com carinho isso. Eu acho que nós temos um resgate, uma dívida fantástica com os negros. Eu acho que tinha um samba que dizia, né, longe do açoite da senzala, preso à miséria da favela, né? Então isso continua, passa tempo. Eu fiquei 15 anos de professor da universidade, saí, não vi mudar nada disso. Então eu acho que nós temos sim um compromisso com algumas mudanças e me parece que talvez não seja melhor, mas é um gesto, é uma forma de nós avançarmos nisso. Sim, mas olha aqui, não pôs ali o negócio daqui. Tem que lutar no Supremo para tirar o negócio. Não, nem sabia. Isso é só os 20%. Marcelo Dornelles. Opa. Pinhãozinhos da Zezé. Olha, melhor aí é o sabor calabresa. Lênio, já tem tudo de inteligente. Chega, Lênio, a Carla está dizendo aqui. Olha o abaninho do Lênio. Não. Parece o abano do Gilmar Mendes. País com grande número de faculdades de direito. Desculpe, como é o Favo? Modéstia às favas. Modéstia às favas. País com grande número de faculdades de direito são os mais corruptos do planeta. Para piorar, por aqui ainda se camuflam por carteirinho, estilo dos melhores cartéis planetários, a OAB. Olha aí. Cartel planetário? Está dizendo aqui, né? O telespectador tem voz e vez aqui, né? Fui aluna da Unicinos, me formei em 99, 2001. Éramos apenas 3 negros formados e uma turma de 143 alunos. Parabéns, bancada. Como é bom ouvir a respeito dos cursos EAD. Achei que eu estava sendo retrógrada. Andréia de Porto Alegre. Parabéns, Andréia. Andréia está certo. Absolutamente certo. A infinidade mesmo está acompanhando aqui, né? Paulo, esta bancada de primeira divisão, se fosse participar de um programa bem caipira com apresentador de segunda divisão, acho que sairia bem. Isso é o que acontece hoje com o Inter. Os jogadores não vão dividir a bola, perigando se lesionar e perder bons contratos. Segunda divisão se joga com o time de segunda. Marcele de Cachoeira. Logo minha conterrânea, Marcele. Marcele, o time do Inter está quebrando a bola. Mas vem aí a Vera Armando, que é cônsul do Internacional. Depois que ela assumiu, o Inter só ganhou uma. Ontem perdeu para o... Como? Sábado. Boa Esporte. Uma boa ideia. E deram um cenário novo para ela. Olha a cor do cenário que deram para ela. Azul. Uma colorada no céu azul. Hein? Mas sucesso, viu, Vera, com o novo cenário. E que o Inter se recupere. Aniversário de sexta-feira do desembargador Júlio César Finger, do Júlio Luiz Henke, do Johnson GBUX, o Marcelo Mani, que estava de aniversário, Clair Freire, Luiz Carlos Bresser Pereira, nosso ministro, Luiz Grisoli, da nossa concorrência, desembargador Manuel Lauro também, o desembargador Luiz Carlos de Castro Lugon, o desembargador Milton Santos Martins, de aniversário, o Antônio Brito, governador, Luiz Scaff, esses aniversariantes de sábado. Além do Orestes de Andrade e o César Franco de Lima, de Santo Cruz Gaúcho. Hoje, não domingo, o Pedro Garcia fez aniversário, o Pedro Rodrigues, o delegado, Flávio Couto Silva, nosso amigo Flávio Couto Silva. E hoje, a juíza Lisiane Barbosa de Carvalho, Nero Sayago da Silva, o Beto Maier, a Monique Dornelles, nossa colega aqui, o Valmir Filho, nosso colega, e o Flávio Anelli. Um grande abraço a todos. Vem aí a Vera Armando agora em novo cenário. Azul.
no cenário da Vera. Boa sorte, Vera. Acordo bem. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.